Olha, quem trabalha com vendas complexas sabe, a gente vive cercado de metodologias, né? Tem Challenger, Sandler, Spin, a lista é enorme. E o maior problema, muitas vezes, não é não ter um método, é ter um monte deles, todos soltos, sem conversar entre si. Mas e se a gente pudesse organizar tudo isso? Criar um sistema que fizesse tudo ter sentido junto? É exatamente essa a nossa proposta aqui. Para a gente começar, vamos pensar numa pergunta que é fundamental. Pensa só. A maioria das vezes, uma oportunidade não é perdida para um concorrente. Ela simplesmente morre ali na praia, sabe? Nenhuma decisão é tomada. Por que será que isso acontece tanto? Então, a resposta é que o verdadeiro obstáculo não está lá fora. Está dentro de casa, lá no cliente. O que acontece é uma paralisia. O cliente trava. E muitas vezes essa trava é alimentada por um processo comercial que nós mesmos criamos. Um processo confuso, sem estrutura. É essa confusão que a gente precisa resolver primeiro. E a solução começa por aqui, ó, pela mentalidade. Antes de pensar em qualquer tática, em qualquer pergunta de venda, a gente precisa de uma mudança de base na forma como a gente enxerga o nosso próprio trabalho e, mais importante ainda, o problema do cliente. A base de tudo isso é uma ideia, na verdade, bem clássica do Theodore Levitt. Ele chamou de miopia em marketing. É basicamente um alerta para a gente não cometer um erro muito comum: se definir pelo que a gente vende. Pensa bem, as pessoas não compram produtos, elas compram uma solução, elas compram progresso. É essa mudança de chave, essa lente, que vai ajustar todo o sistema que vamos montar. E olha que exemplo perfeito para a gente entender isso no mundo real. Ninguém acorda pensando, nossa, quero comprar um serviço de manutenção industrial hoje. Não. O que se busca é a tranquilidade de que a linha de produção não vai parar. É a certeza de que o risco de uma falha grave diminuiu. O foco é sempre no resultado e não no serviço em si. Certo. Com a mentalidade ajustada, a gente pode adotar a primeira postura estratégica, a do challenger, do desafiador. Vendedores de alta performance não ficam só esperando o pedido, eles ensinam, eles agem como professores. O objetivo é trazer uma nova perspectiva para o cliente, algo valioso que talvez ele nem saiba sobre o próprio negócio. Então, o ponto crucial é este aqui. Quando um cliente pede um orçamento, um challenger não entrega só o preço. Ele vai mostrar que o problema real talvez seja o custo invisível daquela parada, o retrabalho que está se acumulando. Ele eleva o nível da conversa, entende? Ele reorganiza o problema na cabeça do cliente. Agora, para equilibrar essa postura proativa do Challenger, a gente precisa de disciplina. E é aí que entra o sistema Sandler. Essa metodologia é quase uma reação àquela venda antiga, baseada na pressão. A filosofia aqui é bem simples, mas poderosa. Sem um diagnóstico profundo, qualquer proposta é só um chute. Essa frase resume perfeitamente o espírito do Sandler. A ideia não é empurrar uma solução, mas sim construir um entendimento tão forte que o sim se torna uma consequência natural da conversa. É sobre conduzir, não sobre forçar a barra. Ok, então a gente já tem a mentalidade e a postura. Mas como é que a gente estrutura essa conversa de diagnóstico na prática? Qual é o motor que nos guia para a gente descobrir o problema de verdade? É isso que a gente vai ver agora. E esse motor tem nome, é o Spin Selling. A pesquisa do Neil Rackham mostrou uma coisa interessante. Os melhores vendedores não são os que fazem as melhores apresentações, são os que fazem as melhores perguntas numa sequência muito lógica. O spin é basicamente o roteiro que transforma uma conversa qualquer em um diagnóstico profundo. A beleza do spin está na progressão. A gente começa entendendo a situação, o contexto. Depois, identifica um problema. Aí vem o pulo do gato, a implicação, que é quando a gente explora o custo, a dor real daquele problema. E só então, quando a dor está clara, a gente fala da necessidade de solução, focando no valor que a nossa solução pode trazer. Certo? Com um diagnóstico bem feito na mão, o próximo passo é crítico. A gente precisa garantir que essa é uma oportunidade de verdade e depois guiar o cliente no caminho até a decisão final. E aqui entra o Bunch. É muito importante entender uma coisa. O Bunch não serve para diagnosticar. Ele é um filtro de viabilidade. Depois que o Spin já mostrou o problema e o impacto dele, o Bunch ajuda a gente a confirmar se existem as condições mínimas para seguir em frente. Os 4 critérios são bem diretos, né? Primeiro, tem grana para isso? Tem budget? Segundo, a pessoa com quem estamos falando é quem bate o martelo? Tem autoridade? Terceiro, aquela necessidade que a gente descobriu, ela é realmente importante para a empresa agora? E por último, tem um prazo para essa decisão acontecer? Se a gente consegue um sim para essas perguntas, aí sim, temos uma oportunidade qualificada.
Agora, a peça final do nosso quebra-cabeça. Porque mesmo com tudo qualificado, a indecisão pode matar o negócio. O Jolt foi criado exatamente para combater essa paralisia, que hoje é a maior causa de perda de negócios B2B. A sequência do Jolt é um guia para simplificar a decisão. Primeiro a gente avalia o nível de indecisão do cliente. Depois, em vez de dar um cardápio de opções, a gente oferece uma recomendação clara e direta. A gente limita as alternativas para não criar mais confusão e, por fim, tira o risco da mesa, oferecendo garantias que diminuem aquela ansiedade de decidir. E agora, o grande momento. Como é que todos esses frameworks, que pareciam coisas separadas, se conectam para formar um sistema operacional de vendas único e poderoso? E aqui está, a visão completa do sistema. Tudo começa com a mentalidade da miopia em marketing. É ela quem forma a nossa abordagem, combinando a provocação do Challenger com o diagnóstico do Sandler. A conversa, por sua vez, é estruturada taticamente pelo Spin. A oportunidade que surge dali é validada pela qualificação do Bunch. E, finalmente, a decisão é facilitada pelo Jolt. Cada camada apoia e habilita a próxima. É um sistema completo de ponta a ponta. Vamos ver como isso funciona numa conversa real, bem rapidinho. Imagine a cena. Um cliente industrial chega e relata que está tendo falhas recorrentes numa estrutura metálica da operação dele. Na hora, o vendedor já ativa a mentalidade da miopia. Ele não pensa na estrutura, ele pensa no impacto na produção. Aí, ele usa uma abordagem Challenger, para mostrar que aquelas falhas representam um custo de parada muito maior do que o cliente imagina. E, claro, adota a postura Sandler, faz perguntas, em vez de já sair sugerindo uma solução. Em seguida, ele usa o Spin como motor da conversa, fazendo perguntas sobre as implicações dessas falhas. Depois de entender a profundidade da dor, ele, de forma sutil, aplica o filtro Bunch para confirmar se existe orçamento e se está falando com a pessoa certa para um projeto daquele tamanho. Lá na fase final, percebendo uma certa hesitação, ele aplica o Jolt. Em vez de dar 3 opções, ele recomenda uma solução específica, explicando o porquê. E para fechar com chave de ouro, oferece uma garantia de performance, removendo o medo do cliente e facilitando o caminho para o sim. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Se é possível organizar metodologias de vendas num sistema lógico e hierárquico, que outros sistemas operacionais a gente poderia construir para guiar outras conversas importantes, como liderança, negociação ou gestão de projetos? Essa ideia de organizar frameworks num sistema coerente pode ser aplicada em muitas outras áreas. Fica aí para a gente pensar.